E se o amor surgisse, no meio dos escombros, no lugar onde a esperança se esconde, onde o toque assusta mais do que conforta, e onde até a luz parece ter desistido de entrar? Hoje, você vai sentir na pele uma história que poderia ser só mais um encontro de acasos, mas que se transformou em um choque de almas partidas. Uma mulher que já perdeu tudo, outra que só queria ajudar, mas acabou sentindo algo que não sabia como apagar. E aí, eu te pergunto, você já teve medo de amar? Alguém que já desistiu de si mesma? Então, já deixa seu like agora, se inscreve no canal e prepara o peito, porque essa história não vai só emocionar. Vai fazer você encarar o amor onde ninguém mais teria coragem de procurar. Ativa o sininho e vem comigo, porque o que vai começar agora vai marcar você até o último segundo. Rosário acordou cinza. O céu, o asfalto, o coração de quem andava pelas ruas naquela manhã. Em uma viela às margens do rio Paraná, as sirenes ainda ecoavam entre os escombros fumegantes de uma casa que não existia mais. Martina Inigues observava de longe o que antes fora seu refúgio. As labaredas haviam levado seus livros, suas lembranças e a última foto com a mãe. Ela segurava um único objeto resgatado, um caderno chamuscado, de capa azul marinho, onde antes escrevia poesias com suas alunas. Ela não chorava, não tremia, apenas olhava, como quem já perdeu tanto que até o desespero aprende a se calar. A alguns metros dali, Florência Flor Vidal distribuía cobertores e copos de chá no abrigo improvisado de San Martín. A notícia do incêndio havia corrido rápido entre os voluntários, mas nada preparou Flor para o impacto de ver aquela mulher. Suja de fuligem, de pé entre os destroços, segurando o caderno como quem segura o último fio de si. Flor se aproximou com cautela. "Quer um chá quente?" perguntou, com aquele sotaque que arrastava vogais como quem tem tempo para sentir. Martina a encarou. Não respondeu. Só baixou os olhos como se palavras fossem um luxo que não podia mais bancar. Ela não disse nada, mas foi naquele olhar ferido que Flor teve certeza. Aquela mulher não precisava de abrigo. Precisava de alguém que não fugisse diante dos escombros. Agora que o fogo apagou, o silêncio começa a falar. E quando duas almas partidas se cruzam, o gesto mais simples pode virar um campo minado. No abrigo da rua San Martín, o cheiro de sopa quente se misturava ao de mofo e desconfiança. O ambiente era simples, colchões finos no chão, cortinas improvisadas como divisórias e um rádio velho que insistia em tocar tango nas manhãs de terça-feira. Martina entrou sem avisar. Não pediu, não agradeceu. Apenas ocupou um canto, como se sempre tivesse pertencido ao lado invisível da cidade. Flor a observava à distância, acostumada com rostos duros, mas havia algo naquela mulher. Uma espécie de poesia não recitada. Na terceira noite, Flor deixou uma tigela de sopa ao lado de Martina. Tomate com manjericão, a preferida das senhoras que já dormiam no abrigo. Ela esperou um obrigada, um olhar, talvez. Nada. Martina não tocou a comida. Não naquele momento. Na manhã seguinte, a tigela estava vazia e lavada. Flor sorriu sozinha, em silêncio. Era pouco, mas era alguma coisa. Na noite seguinte, repetiu o gesto. Dessa vez, junto da sopa, deixou um guardanapo dobrado com uma frase escrita à mão. Às vezes, o inverno não está do lado de fora. Martina olhou o bilhete por longos segundos, dobrou com cuidado e o guardou no bolso interno do sobretudo, aquele que parecia mais velho que ela. Não disse nada, mas, ao sair do refeitório, seus olhos cruzaram os de Flor por uma fração de segundo. Ela ainda não falava, mas agora já começava a escutar. Agora a chuva cai, e com ela vem o peso do que ainda não foi dito. A tempestade caiu sem avisar, daquelas que não pedem licença, que arrancam folhas, luz e certezas. No abrigo, os colchões encharcaram, as goteiras viraram rios e o rádio silenciou. Martina sumiu naquela madrugada.
como um vulto que a cidade engole sem deixar rastros. Flor tentou fingir que não se importava, que não era pessoal, mas no fundo sabia. Certas ausências doem como facas que cortam devagar. Ao amanhecer, Flor seguiu o instinto, não os mapas. Caminhou pelas ruas do bairro Arroyito, passou por igrejas antigas, parques vazios e chegou à beira do rio. E foi lá, debaixo de uma marquise rachada, que a encontrou. Encolhida sob caixas de papelão, molhada até a alma, os olhos abertos, mas longe. Flor não disse nada. Tirou o casaco e o colocou sobre os ombros de Martina. Depois, se sentou ao lado dela, puxou da bolsa um pacote de biscoitos e começou a comer. Mastigava devagar, como quem espera o tempo fazer seu trabalho. Martina olhou de canto. Um sussurro escapou. "Por que você faz isso?" Flor demorou a responder. Depois apenas disse: "Porque um dia alguém me viu quando eu estava no chão." E ficou. Só ficou. O silêncio que veio depois não era mais pesado. Era um silêncio compartilhado. E entre uma mordida e outra, Martina murmurou: "Eu perdi tudo, até o que ainda estava inteiro." Flor apertou o casaco contra ela. "Você ainda tem algo. Você ainda tem você." Naquela manhã cinza, Flor não resgatou Martina, mas pela primeira vez, Martina deixou-se ser encontrada. Agora, o toque não é só físico, é um convite para existir de novo, mesmo que doa. Era terça-feira quando Martina deixou, pela primeira vez, o sobretudo no varal improvisado do abrigo. Molhado, rasgado na altura do ombro e com um botão pendurado por um fio teimoso. Um pedaço de história exposto ali, entre panos esquecidos. Flor viu. Pegou com cuidado, como quem carrega uma carta antiga. Costurou o rasgo com linha branca, a única que tinha. Os pontos eram tortos, mas firmes. Devolveu o casaco ao mesmo lugar, sem dizer palavra. Naquela noite, Martina vestiu o sobretudo e notou a diferença. O ombro estava mais firme, o botão preso. Mas foi o detalhe que a fez parar. No bolso, Flor havia deixado um doce de leite enrolado num guardanapo. Martina caminhou até a cozinha do abrigo. Encontrou Flor lavando pratos, com as mangas arregaçadas e os olhos perdidos no fundo da pia. "Você não precisava", disse Martina, segurando o doce como se fosse um diamante. "Ninguém precisa de tudo isso", respondeu Flor, sem olhar para ela. "Mas às vezes, é só isso que nos mantém de pé." Martina encostou-se à parede. Pela primeira vez, sua postura não era defensiva. Era vulnerável. "Eu não sei se consigo ser consertada." Flor secou as mãos. Aproximou-se com calma. "Eu não tô aqui para te consertar. Só para costurar o que ainda pode segurar um pouco de calor." Os olhos de Martina brilharam. Não de emoção, mas de reconhecimento. Ali estava alguém que não via seus cacos como restos, mas como pedaços valiosos. E pela primeira vez em muito tempo, ela pensou: será que eu ainda posso ser abrigo? A dureza começa a ceder. E o abrigo, até então apenas um lugar de passagem, revela um quarto onde os silêncios são menos frios. Martina aceitou o convite de Flor. Sem palavras, sem promessas, sem olhares longos. Apenas uma mala improvisada feita com sacola plástica e passos arrastados até o segundo andar do abrigo. O quarto 3 era o menor. 2 camas estreitas, uma janela que rangia com o vento e uma colcha azul clara com flores desbotadas. A única cor naquele espaço apagado. Mas para quem havia dormido em calçadas, era quase um palácio. Flor a ajudou a se instalar. Mostrou onde ficavam os sabonetes, os chinelos doados, o armário velho onde algumas mulheres guardavam sonhos esquecidos. Martina não agradeceu. Mas naquela noite, acendeu a luz do abajur antes de dormir, e isso já dizia muito. No dia seguinte, Flor deixou uma bandeja na mesinha, pão recém-saído do forno, margarina, chá. E ao lado, outro bilhete, simples. Prof, hoje o dia tá limpo. Aproveita o sol. Martina encarou aquelas palavras. Prof. Ninguém a chamava assim desde antes do fogo.
Como Flor sabia? Desceu até o refeitório e encontrou a resposta num mural de avisos. Uma antiga ficha de acolhimento com sua história, sua profissão e uma foto, ainda intacta, dela sorrindo ao lado de crianças de uniforme. Flor percebeu que Martina a olhava de longe. Apenas sorriu, de leve, com aquele ar de quem não invade, mas oferece. Naquela noite, Martina dormiu abraçada ao caderno queimado. E pela primeira vez, acordou antes do sol. Fez o próprio chá e deixou uma fatia de pão ao lado da cama de Flor, com um bilhete. Bom dia, moça dos costuros e silêncios bons. O quarto 3 era pequeno demais para esconder tanta coisa, mas naquele instante foi grande o bastante para caber 2 versões de recomeço. Agora, vamos caminhar com elas entre os escombros do passado e descobrir que às vezes o que sobrevive ao fogo é o que mais importa. Era sábado quando Flor apareceu no refeitório com 2 cafés, 2 pães e um convite que não parecia convite. Tem um lugar que quero te mostrar, mas só se você prometer não fugir. Martina não respondeu de imediato. Apenas pegou o copo das mãos dela e bebeu devagar. Depois, olhou nos olhos de Flor e disse: prometo tentar. Caminharam até o bairro Alberde, onde a cidade mistura prédios decadentes com memórias que ninguém apagou. Pararam diante de um portão enferrujado, encostado, quase esquecido. Era ali, a escola, ou o que restava dela. Martina não entrou de imediato. Ficou parada por minutos olhando os tijolos queimados, as carteiras empilhadas no canto, o quadro negro rachado. Mas seus pés, como se tivessem vontade própria, a conduziram para dentro. Ela tocou uma parede, depois outra. Reconheceu os corredores pelos cheiros: giz, tinta velha, livros mofados. E então parou diante de um mural chamuscado. Uma única foto havia resistido. Uma turma de meninas sorrindo, com ela ao centro. Os rostos eram borrões, menos o dela. Flor ficou em silêncio, respeitando aquele luto íntimo. Até que Martina falou com a voz rouca: foi aqui que aprendi a cuidar dos outros, mas esqueci de cuidar de mim. Flor se aproximou, tocou sua mão, leve, firme. E quem cuida de quem cuida? Martina fechou os olhos por um instante. O toque de Flor não era caridade, era presença. E naquele toque havia algo perigoso, desejo de ficar. Pela primeira vez, Martina não teve vontade de fugir, porque, no meio das ruínas, sentiu que ainda havia algo inteiro dentro dela. Agora, as luzes se apagam, mas é no escuro que as emoções ganham volume. Chegou o momento em que o silêncio vira coragem, ou quase. A energia caiu perto das 8 da noite. Um transformador queimado, disseram. No abrigo, tudo virou penumbra e barulhos abafados. Velas estalando, crianças murmurando medo, passos cautelosos nos corredores de cimento. Flor encontrou Martina sentada na cama do quarto 3, abraçada ao próprio joelho. A sombra do abajur não acendia, mas a presença das 2 já iluminava tudo. Flor segurava uma vela. Ofereceu metade de um chocolate que ganhara mais cedo de uma senhora agradecida. Doce ajuda quando a noite é amarga, disse com um sorrisinho torto. Martina aceitou. Mordeu devagar. Depois, soltou uma pergunta que não parecia planejada. Por que você ainda insiste em mim? Flor hesitou, respirou fundo, e então respondeu sem floreios. Porque você me faz lembrar que ainda existe beleza nas coisas partidas. O silêncio que veio depois não era vazio. Era um mar calmo antes da onda. Martina se aproximou. Devagar. Os rostos a poucos centímetros. Os olhos grudados como se procurassem salvação no outro. Ela encostou a testa na de Flor. Não era beijo. Ainda não. Era quase. Eu tenho medo, sussurrou. Eu também, confessou Flor. A vela tremeu com o vento que entrou pela janela. Martina afastou-se, rápido, como quem se assusta com o que está prestes a sentir.
Levantou-se, encostou-se à parede e tentou sorrir, mas não conseguiu. Flor não forçou, apenas disse: "Quando você estiver pronta, eu ainda vou estar aqui, mas não vou ficar esperando para sempre." Martina assentiu. Um gesto mínimo, que doeu mais do que um grito. O beijo não aconteceu. Mas às vezes, o quase é mais intenso do que o real. Agora chegamos àquela curva onde o desejo vence o medo, mas o amor, coitado, ainda não sabe se veio para curar ou para abrir tudo de novo. No dia seguinte, Martina evitou Flor, como quem tenta fugir de um espelho. A desculpa foi ajudar na lavanderia do abrigo, onde o calor e o cheiro de sabão quase mascaravam o caos interno. Quase. Flor fingiu normalidade. Distribuiu alimentos, limpou feridas, leu histórias para as crianças. Mas cada canto do abrigo parecia menor sem os olhos de Martina. Sem o quase toque da noite anterior. Quando se encontraram no corredor, o silêncio entre elas era pesado. Não de mágoa, de urgência. De tudo que quer explodir, mas ainda não sabe como. Martina foi quem quebrou primeiro. "Eu sou um erro ambulante, Flor. Não sou essa mulher que você imagina. Já menti, já traí, já fugi de tudo que podia me fazer feliz." "Eu não te imagino. Eu te vejo", disse Flor aproximando-se. "E vejo alguém tentando." A dor de se abrir foi tanta que virou impulso. Martina avançou. As mãos tocaram o rosto de Flor com mais medo do que força. O beijo veio torto, rápido, urgente. Não foi doce, foi quebrado. Como ela, como tudo. Mas Flor retribuiu. Por segundos, se esqueceram das camas apertadas, dos olhos curiosos no corredor, da cidade inteira que gritava lá fora. Era só boca contra boca, desejo contra dor, duas histórias tentando se encaixar. Quando Martina recuou, os olhos estavam marejados. "Me desculpa." "Por quê?" Flor perguntou. "Porque eu quero mais. E isso me assusta." Flor segurou sua mão, sem força. "O que te assusta é exatamente o que me faz ficar. Nem todo beijo é começo. Alguns são só confissão. E esse confessou tudo que ela não sabia como dizer. Agora chegamos no momento em que o coração hesita. E quem sempre foi a forte da história escreve com a mão trêmula, porque às vezes amar é ter que partir." Martina não apareceu no café da manhã, nem no almoço, nem no jantar. O quarto 3 estava intacto, mas sem sinais dela. O cobertor dobrado, a cama fria, o caderno azul já não estava mais sobre o travesseiro. Flor soube, sem precisar de confirmação, ela havia ido embora. A notícia correu entre as mulheres do abrigo como um sussurro incômodo. "Aquela nova? Sumiu? Saiu sem avisar." Flor não respondeu, apenas subiu as escadas com um aperto no peito que não era bem dor, era perda. E perda tem o silêncio mais violento de todos. Sobre o colchão, ela encontrou um envelope amassado com seu nome rabiscado à caneta. Dentro, uma folha dobrada com as bordas chamuscadas. A carta tinha cheiro de coisa antiga, de saudade antes mesmo do adeus. "Flor, eu tentei, juro que tentei. Mas tem partes de mim que ainda estão em chamas. E eu não posso arrastar você para esse incêndio. Você é luz demais para caminhar com quem ainda vive nas sombras. Obrigada por me ver, por me chamar de prof, por costurar meus ombros, mas tem gente que foi feita para ficar e outras para passar como o vento." Ao lado da carta, um marcador de livro, uma flor prensada entre 2 pedaços de papel. Era uma margarida. Simples. Incrivelmente viva. Flor leu, releu. As mãos tremiam, mas ela não chorou. Ainda não. Desceu até a sala comum, pegou o caderno de registros e com uma caligrafia firme escreveu no campo "Destino da acolhida." Desaparecida voluntariamente. Mas no campo de observações, Flor escreveu algo que ninguém mais entenderia. "Ela levou meu inverno com ela." Às vezes, quem parte não vai embora, só muda de lugar dentro da gente. Passaram-se 15 dias. O abrigo retomou sua rotina cinza, filas de sopa, colchões empilhados, velhos tangos no rádio.
Mas Flor não voltou a ser a mesma. Dormia pouco, falava menos, continuava ajudando, mas sem estar inteira ali. Até que numa tarde nublada, quando o vento trouxe cheiro de chuva e as crianças corriam no pátio, alguém bateu na porta. Não com força, mas com a delicadeza de quem sabe que ainda pode ser recusada. Era Martina. Os cabelos cortados, o sobretudo trocado por um vestido simples, bege claro. Nos olhos ainda havia sombras, mas agora dividindo espaço com um brilho novo. Um tímido recomeço. Flor congelou. Os olhos marejaram. Ninguém falou nada por alguns segundos, até que Martina abriu os braços. Um gesto pequeno, quase imperceptível. Flor caminhou até ela. Sem drama, sem pressa. Apenas foi. E quando se abraçaram, não foi aquele abraço cinematográfico. Foi real, trêmulo, quente, com os dedos de Flor se agarrando ao tecido do vestido e os lábios de Martina tremendo contra o ombro dela. Eu não consegui ir embora de verdade, sussurrou Martina. E eu não consegui te deixar partir daqui, respondeu Flor, apontando para o próprio peito. Martina pegou a mão dela. Achei um trabalho como assistente de biblioteca. É longe, mas tem um quartinho. Se quiser, tem espaço para 2. Flor hesitou, sorriu. Só se tiver colcha azul desbotada. As duas riram. Simples, sem promessas de conto de fadas, sem pressa de eternidade. Só a certeza de que algumas histórias não nascem perfeitas, mas nascem inteiras no tempo certo. E naquela noite, o quarto 3 ficou vazio pela primeira vez. Às vezes, o amor não vem para curar. Vem para lembrar que a gente ainda pode continuar viva. Rosário seguia barulhenta, desorganizada e viva. Mas no bairro próximo à estação antiga, havia um apartamento simples de janelas amplas, onde o tempo parecia andar mais devagar. De manhã, Martina tomava o primeiro café na varanda, já com os óculos de leitura e o crachá pendurado no pescoço. Trabalhava na biblioteca comunitária do centro. Organizava prateleiras, lia para idosos, fazia silêncio parecer música. Enquanto isso, Flor saía com a mochila nas costas, sempre cheia de mantimentos e bilhetes coloridos. Voltou a atuar como voluntária, mas agora sem carregar o mundo sozinha. A cada história difícil que ouvia, ela escrevia uma palavra de esperança e deixava num mural improvisado na praça da igreja. As quintas se encontravam no Café das Violetas, onde dividiam medialunas e lembranças. Aos domingos, iam juntas ao cinema antigo, onde o som falhava e a pipoca era fria, mas onde riam de si mesmas por ainda acreditarem em finais felizes. E toda segunda à noite, depois do jantar, Martina lia poesias em voz alta, enquanto Flor costurava colchas com retalhos do abrigo antigo. Uma delas, azul desbotado com flores costuradas à mão, agora cobria a cama onde dormiam juntas. Não havia promessas, mas havia presença. E isso, para elas, era mais do que suficiente. Nem toda história precisa de um clímax. Algumas só precisam de 2 corações dispostos a recomeçar. Todos os dias. E aí, você também ficou com o coração apertado no final? Flor e Martina carregavam feridas diferentes, mas foi no afeto silencioso que encontraram o que o mundo nunca deu: a chance de recomeçar, mesmo com medo. Quantas vezes você também achou que ninguém seria capaz de amar tudo aquilo que você tenta esconder? E se eu te disser que não é preciso estar curado para merecer amor, que às vezes o amor não vem para consertar, ele só vem para ficar, do jeito que a gente é. Se essa história falou com você, comenta aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te tocou? Você também já teve medo de ser um peso na vida de alguém? Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, já se inscreve no canal, porque a próxima história pode ser exatamente aquilo que seu coração está esperando. Ativa o sininho, porque aqui cada vídeo é feito para quem sente demais. E não tem mais medo de sentir. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!